Bom dia, graça e paz. Tema do mês de novembro, decisão. Seguindo aí o nosso acróstico, tem pessoas que pensam que decisão é só para quando vira o ano, né? Aí começam a decidir sobre coisas que eles não vão fazer durante o ano que vai começar. E aí tem que decidir no final daquele novo ano tudo de novo. A verdade é que decisão é para todo dia, para toda hora. Em todo momento nós somos desafiados a tomar decisões. Eu quero propor o tema para o dia de hoje: decisões que mudam a história. E nossa reflexão vai estar baseada no livro do profeta Jonas. Deixa a sua Bíblia aberta aí, no livro do profeta Jonas, porque nós vamos pegar alguns versículos deste livro que é muito interessante, para que possamos refletir a respeito de decisões que mudam a história. O profeta Jonas foi comissionado por Deus para pregar numa grande cidade, uma cidade de proporções muito grandes para a época, que era Nínive. Cidade de Nínive, as ruínas estão aí, é como se apresenta hoje. Hoje ela se localiza na cidade de Mossul, no Iraque. Foi alvo de muitos bombardeios na guerra do Iraque, mas alguma coisa ainda está lá. E quando Deus chama o profeta Jonas para ir até lá, e nós conhecemos a história, ele a princípio não recebeu essa mensagem muito bem. A verdade é que decisão é uma coisa que muitas vezes nos chega e que nós não temos a opção de mandar para longe, não temos a opção de nos esconder, nós precisamos nos posicionar. O versículo 3 do capítulo 1 de Jonas diz assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor. O significado da palavra decisão já foi abordado aqui nas duas ministrações anteriores deste mês, portanto não é necessário voltarmos à questão. A verdade é que todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, quando acordamos, já temos decisões a serem tomadas. E é importante lembrar que toda decisão vai ter desdobramento e consequência. Por exemplo, eu posso abrir os olhos de manhã e decidir que naquele dia eu não vou trabalhar. Eu posso decidir isso. Mas essa decisão vai ter o seguinte desdobramento: eu vou ter que inventar algo para justificar a minha falta no trabalho. E esta decisão vai ter também uma consequência. Eu posso começar a ser mal visto no trabalho, posso perder uma promoção, ou posso até perder um emprego. Toda decisão vai ter necessariamente desdobramento e consequência. Mas existe também um aspecto que é um tanto mais filosófico com relação à decisão, que é exatamente a decisão de não decidir. Há pessoas que decidem que não vão decidir nada, e essa postura está ali na referência do comportamento ou da palavra que nós poderíamos chamar de aquele que se omite. Quem decide por não decidir está, na verdade, se omitindo. Isso também pode nos levar a uma posição de neutralidade. Quem decide não decidir assume uma postura de neutralidade. Mas existe também uma outra questão sobre a questão de não decidir, que é a indiferença. Então, notem, omissão, neutralidade e indiferença são, para muitas pessoas, algo que não se pode mencionar, porque é abster-se de alguma coisa.
mas ainda assim é uma decisão. As pessoas que querem fugir de uma decisão, assumindo postura de omissão, neutralidade e indiferença, na verdade estão se decidindo por não decidir. Mas até isso a Bíblia fala a respeito. Lá em Mateus capítulo 5, verso 37, nós lemos assim: seja porém o teu sim, sim, e o teu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Ou seja, a Bíblia condena os que se omitem, a Bíblia condena os que assumem postura de neutralidade. É, como diz no jargão popular, o ficar em cima do muro. A palavra está dizendo: ou você é sim, e o seu sim é sim, ou você é não, e o seu não é não, e o que passar disso vem do maligno. Para qualquer decisão que nós tomamos, há ainda o poder de mudar a história. E há decisões que alcançam uma dimensão muito maior do que nós imaginamos. Por exemplo, quando Joquebede decidiu que ela não iria entregar o seu filho recém-nascido, Moisés, nas mãos dos soldados egípcios para ser assassinado. Ela constrói então um cesto bem calafetado e coloca o bebê para flutuar nas águas do Nilo. Muitos anos depois, este menino, Moisés, foi quem Deus levantou para libertar o povo de Israel de séculos de escravidão. Então, algumas decisões mudam a história. Nós conhecemos também, na história das grandes invenções, dos descobrimentos, decisões que foram tomadas que mudaram a história. Nós nos beneficiamos hoje de objetos, de produtos, de remédios, de coisas que facilitam a nossa vida no dia a dia, porque em algum momento alguém decidiu desenvolver, inventar, pesquisar, fabricar coisas que ainda não existiam. Portanto, decisão é um passo muito importante. Decisão é algo que nos chega todos os dias, batendo na nossa porta. E nós precisamos olhar então com cautela para este lado da nossa vida, trazendo para a nossa experiência com Deus, para o nosso relacionamento com o reino de Deus, com o Evangelho, com a palavra. Decisão se torna ainda mais importante. Porque num determinado momento da nossa vida, nós fomos chamados a decidir seguir a Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor totalmente. Isso é um marco na vida de todo aquele que é crente. Mas as decisões não param por aí. Todos os dias, depois do evento da salvação, nós somos desafiados a decidir se vamos continuar obedecendo a Deus ou obedecendo o nosso coração ou a sugestão de quem quer que seja. Por isso, dentro dessa perspectiva de decisão, eu quero propor um olhar sobre o livro de Jonas, para que nós possamos olhar, por exemplo, 3 tipos de decisões que foram tomadas e quais foram os desdobramentos e quais foram as consequências. Em primeiro lugar, nós poderíamos falar a respeito das decisões de Jonas. Jonas é talvez depois de Deus, é claro, o personagem principal dessa história. O livro de Jonas é interessante porque talvez seja o único livro profético em estilo de narrativa, como se fosse uma autobiografia, ele escrevendo sobre a sua experiência e as coisas que aconteceram. Por conta disso, alguns historiadores, alguns pesquisadores, querem que esse livro seja uma espécie de parábola. Tem a dificuldade de aceitar que as coisas aconteceram
exatamente como estão aqui narradas. Mas não temos nenhuma dificuldade para crer que aquilo que está registrado aconteceu exatamente assim, porque trata-se de um Deus de milagres. A primeira decisão de Jonas foi a decisão de fugir. No verso que nós lemos, que é a base da nossa reflexão, capítulo 1, verso 3, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor. E é interessante que a decisão que ele toma de fugir era algo inusitado. O texto diz que quando Deus o chamou para ir para Nínive, que ficava a mais ou menos 800 quilômetros de onde ele estava, ele decidiu fugir para uma cidade chamada Tarsis, que ficava a 4.000 quilômetros de distância, lá no sul da Espanha. Ele desceu para Jope, que era um porto, pagou a passagem e embarcou no navio. E ele decidiu fugir da presença do Senhor. Quais foram os desdobramentos dessa decisão? Foi necessário comprar passagem para outro lugar. E isso ficou configurado na sua decisão como fuga planejada, como premeditação. Não é aquela fuga que nós somos obrigados a empreender quando somos surpreendidos por uma espécie de perigo, de um animal feroz, ou de algo que nos ameaça a vida e que nós fugimos sem pensar. Não, foi uma fuga premeditada, uma fuga planejada. Ele teve que descer até a cidade onde havia um porto, ele teve que escolher um barco que estivesse viajando para longe, ele teve que pagar a sua passagem, e ele teve que entrar neste barco. E quais foram as consequências dessa primeira decisão de Jonas? Tempestade, destruição, perda de bens, desobediência que afeta as outras pessoas que estão ao nosso redor. Você conhece a história? Mal ele entrou no navio, e esse navio começou a ganhar o meio do mar, veio uma tempestade enviada por Deus, e estava a ponto de estraçalhar aquele navio. Os marinheiros já tinham feito tudo o que era necessário, já tinham jogado a carga do navio no mar, já tinham cada um buscado o seu Deus, e o texto diz que Jonas dormia profundamente no porão do navio. É muito triste quando percebemos que outras crenças, outros segmentos religiosos, outras pessoas que não temem a Deus, estão muitas vezes mais interessados em resolver uma situação e clamam aos seus deuses, enquanto o único homem de Deus dorme profundamente no porão do navio. E quando aquela tempestade vem, ela iria matar a todos que estavam ali. Mas então o capitão do navio desce até o porão e acorda o profeta. E diga: ei, levante-se, venha nos ajudar. Por que você não está nos ajudando? E Jonas então tem que dizer quem ele era. Mas a consequência da sua decisão de fugir do Senhor foi tempestade, destruição, medo, perda de bens, e ainda algo que afetou as pessoas que estavam ao seu redor. Todas as vezes que alguém decide tentar fugir de Deus, as coisas dão errado. Todas as vezes que alguém pensa, imagina que conseguiria fugir da presença do Senhor, tudo ao seu redor começa a desabar e a desmoronar. Por isso o salmista diz: para onde me irei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no abismo, também tu lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me lanço sobre o abismo, até ali a tua mão há de me guiar. Não há como fugir do Senhor. Não há como fugir do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não há lugar, nem posição, nem pensamento, nem postura que possa fazer com que você fuja de Deus.
aonde você estiver, Ele vai te encontrar. Por isso a palavra decisão é importante nos dias de hoje, para a sua vida, onde quer que você esteja indo, o que quer que seja que você esteja fazendo. Mas Jonas tomou ainda uma outra decisão, a decisão de admitir. O versículo diz assim: diante do que Jonas lhes aconselhou, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Verso 12 do capítulo 1. Agora então ele admite, ele diga: olha, tudo isso está acontecendo por minha causa. Eu sirvo ao Deus que é o Criador dos céus, da terra, de tudo que há no universo, e eu decidi fugir da sua presença, e tudo isso está acontecendo por minha causa. O que vocês precisam fazer para que essa tempestade seja acalmada? Vocês precisam me jogar no mar. Jonas agora então toma a decisão de admitir. Quais são os desdobramentos dessa decisão de admitir? Um testemunho positivo em Deus. Todas as pessoas que estavam no barco souberam que não havia outro Deus maior do que o Deus de Jonas. E ainda, independente da conduta do profeta, Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus diz que não há nada que nós possamos fazer para melhorar Deus, e também não há nada que possamos fazer para manchar a santidade de Deus. Se nós o obedecemos, diz a palavra, o que lhe acrescentamos? Se nós somos infiéis, do que tiramos dele? Absolutamente nada. Ele é completo, absoluto, não precisa de nada nem ninguém. Deus se basta em si mesmo. Mas essa decisão do profeta traz para aquele ambiente, para aquela situação, o desdobramento de ter em si mesmo um testemunho positivo a respeito de Deus, e mostrar para todos aqueles marinheiros que não conheciam o Deus de Israel, que Ele era o único Deus verdadeiro. Lance-me ao mar, e essa tempestade vai cessar. Mas essa decisão de Jonas também traz uma consequência. E qual é a consequência para Jonas? Ser lançado ao mar. Medo, humilhação são o preço de uma obediência tardia. Não precisava ser daquela forma. Ele poderia ter tido uma viagem tranquila até a cidade de Nínive, mas agora estava aqui numa situação terrível. Chegou à conclusão de que a situação só iria se resolver se ele fosse lançado ao mar, para que a tempestade passasse. Toda decisão traz consigo desdobramento e consequências. Muitas vezes, por conta de decisões que nós tomamos na nossa vida, nós nos vemos às voltas com as mais terríveis tempestades. E essas tempestades começam a afetar a vida de outras pessoas, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Muitas vezes nós chegamos à conclusão de que, se nós formos levar a nossa integridade física, moral, emocional, as últimas consequências, só aí o problema poderá ser resolvido, porque a causa de tudo é a nossa desobediência, a decisão pela desobediência. Mas existe uma terceira decisão de Jonas aqui, está no capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor,
e partiu para Nínive. Aqui nós já estamos num ponto da história em que o peixe que se levanta e engole Jonas, essa parte já passou. Então, só para nosso entendimento, os marinheiros obedeceram a Jonas e o lançaram no mar. Assim que ele caiu no mar, a tempestade se foi. E Deus então preparou um grande peixe, engoliu o profeta, e ele esteve dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. E dentro do ventre do peixe ele se arrependeu e faz uma das orações mais bonitas do Antigo Testamento. E depois Deus ordena novamente aquele peixe, e aquele peixe devolve o profeta novamente na praia. Algumas pessoas têm dificuldade de considerar isso como uma narrativa e colocam como uma parábola por conta deste acontecimento. Mas pesquisando, muitos cientistas naturalistas, inclusive do século XIX, encontrar neste mar peixes com a capacidade de engolir até um cavalo vivo, pelo tamanho e pela embocadura, era extremamente comum. Portanto, não existe nenhuma dificuldade quanto a isso. E Jonas esteve ali então, e ali ele faz um concerto com Deus. Ele faz uma oração de arrependimento. Ele pede o socorro de Deus e pede para contemplar o altar de Deus novamente. Interessante como a decisão de fugir e de desobedecer faz com que o ser humano vá cada vez mais para baixo. Notem os passos de descendência de Jonas. Primeiro ele desce para Jope e compra uma passagem. Depois ele desce até o porão do navio e vai dormir. E agora ele desce até as profundezas do mar. Mas até ali, a mão do Senhor está. A voz do Senhor está. Portanto, a palavra de Deus para a nossa vida hoje também é essa. Se por conta de decisões erradas, você se encontra hoje num estado de profundezas, se você está nas profundezas da depressão, nas profundezas do desequilíbrio emocional, nas profundezas do desequilíbrio econômico, financeiro, relacional, espiritual, faça como Jonas, eleve a Deus uma oração, e Ele, aí onde você está, vai ouvir, estender a mão, e você será restaurado, restituído, curado, liberto, salvo, porque você também é profeta de Deus nessa terra. Essa terceira decisão de Jonas é a decisão de ir. Agora, depois de tudo isso, ele decide que ele vai. Quais são os desdobramentos dessa decisão? Ele vence aquela resistência primeira e recebe a mensagem diretamente de Deus. Deus diz assim para ele: e assim que lá chegar, prega contra a cidade de Nínive a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Decidir, ir, traz como desdobramento você vencer toda a sua resistência e ir e entregar a mensagem de Deus, aquela que Ele colocou na sua boca, na minha boca. Muitas pessoas entendem muito bem o vinde de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas jamais compreendem que este vinde traz consigo também um ide. Depois que você vem, você é convocado como profeta de Deus a ir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o desdobramento dessa decisão de ir vence aquela resistência inicial, que muitas vezes pode ser o teu problema, o meu problema. Nós nos armamos e nos revestimos de argumentos, de sofismas, de desculpas, para não fazermos a obra para a qual nós fomos chamados, e ficamos resistindo, e ficamos nos escondendo em porões de navios subterrâneos, na nossa alma, no nosso consciente,
dos nossos relacionamentos, e ficamos postergando, e ficamos procrastinando, até que um dia Deus nos coloca contra a parede e diz: como é que vai ser? Aí nós somos tocados pela palavra e pelo Espírito, vencemos aquela resistência, deixamos de ser teimosos, e vamos entregar a palavra que Deus colocou na nossa boca. E quais são as consequências dessa terceira decisão de Jonas? O plano de Deus acontece exatamente da forma como Ele determinou. Tudo vai acontecer na história da humanidade exatamente como Deus planejou. Ele não depende de nós. A história na visão de Deus, que é onisciente, já está completa. Mas bom seria se eu e você, humildemente, sem resistências, pudermos fazer parte dessa história, pudermos decidir essas decisões que mudam a história, que mudam primeiramente a história da nossa vida, e depois muda a história da vida das pessoas com as quais nós vamos nos relacionando. Jonas decide ir, e aí então os propósitos de Deus acontecem para a cidade de Nínive, exatamente como Deus havia planejado, e com Jonas como instrumento seu. Jesus disse certa vez que os moradores de Tiro e Sidom iriam se levantar para julgar aquelas cidades, porque eles não creram em Jesus, e iriam fazer menção do profeta Jonas, que pregou em Nínive, e a cidade reconheceu o Senhor como o único Deus. Existe um memorial eterno na história, existe um memorial eterno para dizer em todo tempo a todas as nações quem foram os homens e mulheres de Deus que Ele levantou e que obedeceram para pregar a sua palavra, para testemunhar do amor de Deus, para transformar vidas, para tomarem decisões que mudam a história. A história será escrita de uma forma ou de outra, mas será muito melhor para mim e para você, se nós formos também personagens dessa história, protagonistas dessa história, deixando que Deus, através de nós, escreva novas histórias na vida de outras pessoas. Mas nós podemos falar também sobre as decisões dos cidadãos e do rei da cidade de Nínive. E a primeira delas é a decisão de crer. Lá no capítulo 3, verso 5, depois que Jonas prega na cidade, diz: então os ninivitas creram em Deus. Qual é o desdobramento dessa decisão de crer? Foi alterado o status quo da cidade, a palavra de Deus foi pregada ali. Novas ideias, novas concepções, palavra de amor. É claro que a palavra do profeta vinha também com um julgamento, mas trazia em si, como sempre traz a palavra de Deus, em seu bojo, em seu escopo, o amor sem medida do Senhor para com as pessoas. Porque se a palavra de Deus fosse somente juízo, Ele não enviaria o profeta, Ele simplesmente destruiria Nínive, como fez com Sodoma e Gomorra. Se tem profeta pregando, tem amor de Deus sendo derramado. Se tem profeta pregando, existe possibilidade de salvação para os corações quebrantados. Se a palavra de Deus é pregada dia após dia nos púlpitos, é porque existe gente que ainda pode ser salva. É o amor de Deus e sua misericórdia sendo espalhados a todas as pessoas.
A decisão dos habitantes de Nínive em crer traz como esse desdobramento a alteração no ambiente da cidade. Toda cidade tem a sua característica. Mesmo as cidades que são coladas umas às outras, por exemplo, aqui na nossa região, e você não sabe onde termina uma, onde começa a outra, ainda assim cada cidade tem as suas características. É como se fosse algo gravado no inconsciente coletivo daquela comunidade, que traz em si as raízes de como aquela cidade foi formada, os seus primeiros habitantes, o propósito da colonização daquele lugar, as primeiras casas, a origem, a nacionalidade, os problemas pelas quais aquela cidade passou. Cada cidade tem a sua identidade. É assim também comigo e com você. Nós trazemos, além do nosso DNA material, que é o registro dos nossos antepassados, trazemos também um DNA emocional, que é o conjunto de memórias, de histórias, de coisas que nos sucederam no âmbito familiar, e nós trazemos dentro de nós uma história que é diferente do outro, mas quando chega o Evangelho da Graça, a palavra poderosa de Deus, seja para uma cidade, seja para uma pessoa, toda essa história é implodida, e novos valores chegam, novas mensagens. A palavra de Deus vem para transformar as pessoas individualmente e as cidades. Alteração do status quo. Tudo muda quando a palavra de Deus chega. Mudam os pensamentos, mudam as perspectivas, muda a visão da vida, a visão do mundo, muda a expectativa com relação ao futuro. Tudo muda quando as pessoas decidem crer. E Nínive decidiu crer. E as pessoas então começaram a mudar. Quais são as consequências da decisão de crer? Mudança na perspectiva da crença e uma ressignificação da fé. Eles criam nos seus deuses. Eles desenvolviam um nível de fé. Faziam sacrifícios, adoravam, tinham uma espiritualidade exacerbada até, como era costume naqueles povos, naquela região. Mas nada disso fazia com que os seus corações e as suas almas fossem preenchidos, porque isso só acontece com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho da salvação. E a consequência de decidir ouvir a voz do profeta de Deus traz a mudança na perspectiva da crença, da mesma forma como aconteceu com os que estavam no navio quando estava para afundar. Todos eles, quando a tempestade se foi, eles adoraram a Deus, ao Deus de Jonas, e declararam com a sua boca que não existia outro Deus senão o Deus do profeta Jonas. Agora também Nínive está repetindo essa mesma condição. A cidade começa a passar em revista as suas crenças. A cidade começa a questionar a sua fé. A cidade começa a colocar sobre o crivo da prova os deuses que eles adoravam. E eles decidem ressignificar a sua fé. Toda vez que alguém é alcançado pelo Evangelho da Graça, pela palavra poderosa de Deus, ele tem diante de si essa perspectiva. E se ele decidir crer, a consequência imediata será a mudança da perspectiva da sua crença e uma ressignificação da sua fé. Tudo aquilo em que ele cria e acreditava até então será colocado de lado para a entrada de uma nova aliança, para a entrada de uma nova perspectiva, para a entrada da palavra poderosa de Deus. A segunda decisão
de Nínive, dos seus habitantes, foi a decisão de se arrepender. Este é um passo imprescindível para todos aqueles que desejam se achegar a Deus. Verso 5 do capítulo 3: combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Qual é o desdobramento dessa decisão de se arrepender? Mobilização de todos os cidadãos em um único propósito. A geopolítica tem ensinado que quando as pessoas se unem, as coisas acontecem. Ideologias são transformadas, governos caem e são alçados. Todos os cidadãos em um único propósito. O pecado não tem classe social, logo o arrependimento também não. Todos eles se vestiram com um vestido de um pano grosseiro que simbolizava arrependimento. Todos unânimes, crendo na palavra de Deus, todos unânimes, decidindo voluntariamente se arrepender. Não existe possibilidade de salvação sem arrependimento. Talvez isso seja um tanto quanto óbvio, mas infelizmente é isso que muitos falsos profetas estão tentando pregar nas igrejas. Uma fé sem arrependimento, uma salvação sem confissão de pecados, uma salvação sem o abandono das práticas pecaminosas. Isso não existe. E Nínive entendeu na primeira pregação de Jonas que devia ser assim, que eles deveriam não simplesmente sentir um arrependimento, mas mostrar isso a todas as pessoas, testemunhando publicamente os seus pecados e o seu arrependimento. Quais são as consequências da decisão de arrepender-se? Demonstração clara e inequívoca de arrependimento. Todo mundo que olhava alguém vestido com aquele pano de saco, sentado em cinza, sabia que aquele cidadão estava demonstrando publicamente arrependimento. O arrependimento se percebe na mudança da conduta. Não há espaço aqui para aquilo que dissemos no início: omissão, neutralidade ou indiferença. Quando nós somos colocados diante da demonstração pública do arrependimento, não há como esconder, não há como fazer isso de forma secreta, não há como ficar em cima do muro, não há como se omitir, se colocar como neutro, se colocar indiferente. Nínive demonstrava publicamente que eles decidiram se arrepender. Mas há uma terceira decisão nessa cidade: a decisão de responder. Verso 12 do capítulo 1: quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a atitude violenta.
Quais são os desdobramentos dessa decisão agora? Uma reação que vem em cadeia: a formalização da decisão por quem de direito. Porque primeiro o arrependimento, o jejum, partiu dos habitantes da cidade, mas agora ela é formalizada pela autoridade em questão. O rei decreta em todo o território da cidade um jejum, um arrependimento, orações ao Senhor, mudança de comportamento. E é interessante que ele inclui nesse jejum até os animais. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei, quando eu era criança, que eu lia a revistinha do Biotônico Fontoura, e tinha lá o Jeca Tatu, e ele pegou verme, foi no médico, e o médico disse para ele que ele não podia ficar andando descalço, porque ele podia pegar verme andando descalço. E ele levou isso tão a sério, né, que no final da revistinha lá está ele lá na sua fazenda de botina, os seus filhos de botina, mas também as galinhas, os porcos, todo de botina, né? Então ele estendeu aos animais, por precaução, pelo sim, pelo não. Mais ou menos foi isso que o rei fez. Ele assumiu a responsabilidade como autoridade na cidade e transformou aquilo que foi iniciativa popular em uma lei. Transformou aquilo que foi iniciativa popular em uma lei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Transformou o que era iniciativa popular numa lei. O rei reconheceu que a cidade tinha se mobilizado e que ele não podia ficar de fora. Mais ainda, ele deveria ser o protagonista e transformar aquilo que era informal em um ato formal. Ele editou um decreto de um jejum, de um tempo de oração, de arrependimento, porque toda a cidade decidiu responder ao chamado de Deus. As consequências dessa decisão: um chamado ao arrependimento, e agora de forma formal. Mais ainda, jejum, oração e abandono dos maus caminhos e da violência. Notem que arrependimento não é somente algo subjetivo. Se ele for verdadeiro, ele sempre virá acompanhado de atitudes. Ninguém pode dizer que se arrependeu se não confessar os seus pecados. Ninguém pode dizer que se arrependeu se não abandonar os seus maus caminhos e a sua violência, como o caso aqui. Ninguém pode dizer que abraçou a fé evangélica se não tiver uma vida normal de oração. Por quê? Porque a decisão de responder ao chamado do evangelho sempre virá acompanhada de atos e de atitudes. E aqui nós começamos o último ponto: as decisões de Deus. Deus, como protagonista dessa história, as suas decisões mudam a própria história. E a primeira decisão de Deus nós encontramos no capítulo 3, verso 4. A primeira decisão que nós vemos na história é uma decisão de condenar. Ele diz: Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essas palavras são palavras de Jonas. Mas por que nós sabemos que são palavras de Deus? Porque quando ele foi devolvido à praia, depois que saiu do peixe, Deus disse: agora você vai lá e vai dizer as palavras que eu vou colocar na sua boca. Então, essas palavras são palavras de Deus. Nínive era uma cidade grande para os padrões da época, 120 mil habitantes, mais ou menos 100 quilômetros de raio, 3 dias de caminhada para percorrer toda ela. Mas no primeiro dia,
que Jonas prega, tudo isso já acontece. Mas a primeira decisão de Deus aqui era uma decisão de condenar. Qual é o desdobramento dessa decisão? A condenação advém de culpa e transgressão. Ninguém pode ser condenado, justamente falando, se não for encontrado nessa pessoa culpa e transgressão. Acontece que do ponto de vista espiritual, a palavra nos adverte que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que crer será salvo, mas o que não crer já está condenado. Então, existe já uma sentença que já passou o trânsito e julgado, e todos nós fomos declarados culpados. Não existe mais instâncias superiores, a instância é uma só, é o trono supremo do juiz de toda a terra. Todas as pessoas estão condenadas, mas a palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Isso é maravilhoso, porque nenhum de nós merecíamos a absolvição. Os méritos são de Jesus Cristo. Ele pagou o preço do nosso resgate. Por isso temos que olhar o exemplo dos ninivitas. Qual é a consequência da decisão de condenar? A sentença é publicada nas ruas, diretamente às pessoas. O profeta Jonas era o arauto de Deus, o promotor da justiça divina, a proclamar diretamente nas ruas, publicamente, na cara das pessoas, que Deus tinha decidido condenar aquela cidade. E assim elas ficaram sabendo. Mas existe uma segunda decisão de Deus nessa história, que é a decisão de amar. Da mesma forma que Deus é justiça, Ele também é amor. E o que nós encontramos no capítulo 4, verso 11? Por outro lado, Deus dizendo: Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? A decisão de amar muda toda a expectativa. Porque qual é o desdobramento da decisão de amar? A constatação por parte de Deus da finitude do ser humano. Mais ainda, a incapacidade do homem para discernir naquele momento o bem do mal. Deus está dialogando com Jonas e Ele está dizendo assim: olha, existem mais de 120 mil pessoas nessa cidade, que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Existem também animais, e eu decidi amar esta grande cidade. Por isso, como meu amor caminha juntamente com a minha justiça, eu quero oferecer a essa grande cidade a possibilidade, a oportunidade do arrependimento. E isso é maravilhoso, porque de alguma forma chegou também as boas novas dessa mesma maneira para mim e para você. Deus olhou para a minha vida, para a sua vida, e percebeu que nós não tínhamos condição de discernir sobre as coisas complexas espirituais, e Ele nos oferece a salvação que há em Jesus Cristo. E a palavra é proclamada porque Deus decidiu amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Qual é a decisão? Qual é a consequência da decisão de amar? A misericórdia se torna o instrumento de ação do amor. Porque Ele ama, Ele é misericordioso. E porque é misericordioso, Ele deu uma chance para Nínive. Porque Deus viu o arrependimento, porque Deus viu o que aconteceu na cidade. E a materialização do amor de Deus na minha e na sua vida é a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Mas tem uma terceira e uma última decisão de Deus nessa história: a decisão de salvar. No capítulo 3, do verso 10, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. A decisão de salvar traz como desdobramento a salvação que acontece após a constatação da mudança. É, portanto, condicional. É preciso que haja uma resposta por parte de todo ser humano a essa demonstração de amor e de misericórdia. Não é algo automático. Deus não vai salvar todas as pessoas, porque Ele é amor. No fim vai dar tudo certo, as portas vão ser escancaradas e todo mundo vai ser convidado a entrar no céu. Não é assim que funciona, embora muitos queiram e até preguem isso. São condições que são estabelecidas, e a decisão de Deus em salvar aquela cidade foi porque Deus observou tudo quanto eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e como abandonaram a violência. Atendeu às suas orações, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Notem que existe algo, uma decisão que também nós temos que tomar. É uma resposta positiva ao amor, à graça e à misericórdia que são nos oferecidos. E qual é a consequência da decisão de amar por parte de Deus? As orações são atendidas e Deus muda a sentença. Alguns querem polemizar, dizendo que como é que Deus pode mudar um decreto que Ele fez? Na verdade, os juízos de Deus são condicionais. Havendo mudança de coração, de mente, de alma, Ele também muda a sentença. Foi assim em todo o tempo do seu relacionamento com o seu povo. E Deus, na verdade, estava aguardando ansiosamente isso, essa resposta positiva do povo, para poder, sem medo, abraçar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua decisão de salvar. Muitas coisas o livro do profeta Jonas nos ensina, mas nós podemos ficar por aqui analisando apenas a questão da decisão. E pensarmos um pouco a respeito da nossa vida, porque numa aplicação maior, eu e você poderemos ser também, em certo momento, cidadãos de Nínive, que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Mas assim como aconteceu naquela cidade, Deus providenciou um profeta. E o profeta não é só aquele que prediz as coisas, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus.
E quando aquele profeta passou por Nínive, anunciando a palavra de Deus, eles se converteram. E hoje a palavra de Deus está passando na sua vida, nas ruas da Nínive, que é a sua vida. Não porque Deus deseja te destruir, mas porque Ele deseja que você reaja positivamente e decida se entregar a Ele. A palavra de Deus diz que nós que estamos em Cristo somos cidadãos dos céus, somos habitantes da nova Jerusalém que desce de cima. E o Evangelho propõe que você tenha a partir de hoje uma nova cidadania, não mais ninivita, mas habitante da Jerusalém celestial, quando Ele vier buscar a sua igreja. Mas isso só é possível se cada um passar pelo mesmo processo dos ninivitas, o reconhecimento de que estavam errados, o arrependimento, a confissão de pecados e o coração aberto para receber a manifestação do amor e da graça do Senhor Jesus. Feche os seus olhos.